Para você ligado na TV Interior, sejam bem-vindos a mais uma edição do grande programa Ensaio. E hoje estamos aqui com um convidado para lá de especial, um camarada influente praticamente no estado inteiro, o grande Rafael Montechiari. Seja bem-vindo, Rafael, a nossa edição do programa aí. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Então, estou falando de grande influência no estado porque eu poderia falar que você é um músico cordeirense. Você é cordeirense, mas você é conhecido praticamente no estado todo. Você veio do Rio para cá, foi daqui para lá, está fazendo nome aí no estado inteiro, participou de várias gravações importantes aí no... Eu não estou falando em estado, isso se não tiver já nacional, né? Nada. Você aí dos novos músicos, né? Geração contemporânea minha, mas você é mais novo um cadinho, eu acho. Mas vem fazendo um grande trabalho aí. Conta pra gente, Rafael, o seguinte. O pessoal da TV Interior, de repente, tem essa curiosidade. Como é que você começou na música? Como é que foi isso? Você já começou direto, você que é mais pianista ali, tecladista. Como é que foi o seu início ali? Conta pra gente. A gente, quando eu era pequeno, a gente já é história de igreja. Na igreja você tem um convívio muito grande com música, né? É música acontecendo o tempo todo, são os hinos, os louvores, as coisas. E aí, naturalmente, eu já pequenininho já olhava que viria a ser minha professora depois, a Jane Nassif, tocando piano lá, e eu ficava patucando e começamos aí a mamãe falou, pô, você quer aprender piano? Eu falei, pô, quero. Pô, com 8 anos, né? Pequenininho. E aí fui estudar com o Marcelo Juliano, que dava aula aqui. E aí comecei a ficar fissurado nisso, né? Só queria fazer isso o dia inteiro. Ia pra igreja estudar, não tinha piano em casa, ia pra igreja estudar piano. E depois os conjuntos de louvor da igreja, participando lá, todo domingo tocando, né? Acaba que você, domingo de manhã, domingo de noite, quarta, viciado em tocar, tirando música, começando a aprender a viver essa história de tirar música. Depois os festivais, aí começando a experimentar essa história de compor e de fazer música, né? E aí foi indo. Depois juntamos com a galera daqui os vizinhos, Estevão, Matheus e Felipe, começamos tinha uma banda que chamava Movimento Suspeito. Eu lembro dessa. E a gente começou a tocar e comecei a fazer um som mais de rock and roll e tal. Já ouvia muito influenciado por metal, heavy metal, essa época aí quando eu começava a ter uns 17, 18 anos. Essa transição, assim, ela foi tranquila? Como é que foi? Porque normalmente, assim, o cara que começa na igreja e tal, quando ele parte, assim, para esse meio mais roqueiro, que era a ideia do Movimento Suspeito, tinha até uma linha bem progressiva também. Outros grandes músicos que você mencionou, Felipe, Estevão, Matheus e tal. E eu lembro até que tinha o Rafael também, o Rafael Melo. Melo que cantava. Ele cantava. Tinha o Rafael Bambu, que era baixista, que é o... Passou por ali também, né? Também, o Highlander. Acho que Roger também passou lá com você, Roger também fez uma... Mas então, essa transição, assim, do meio que você estava, evangélico talvez, ou na igreja ali, para esse esquema do rock and roll, vamos dizer assim. Isso foi... Como é que foi isso? Cara, isso pro rock and roll, pro estilo rock and roll, já começou lá na própria igreja, que naquela época, nos anos 90, estava começando a surgir essa história de banda em igreja. E aí surgiam as bandas gospel de white metal, tinha Striper, Bride, Resgate, as bandas Catedral, as bandas que já eram rock and roll, mas que com tema que falava de Deus, de religião e tal. E aí a gente já começou a virar o rock and roll da igreja. Não, eu lembro, uma curiosidade, inclusive, porque eu era seu vizinho de fundo. Isso. Há muitos anos atrás eu morava nos fundos, ou você era meu vizinho de fundo, depende do ponto de vista, né? Depende de que rua você está olhando. Aí eu lembro de você ouvindo Dom Fita, eu já ouvia. Eu falei assim, pô, o cara tá aí. E aí você tirando no teclado, fazendo aqueles negócios, eu achava legal isso. E Vitor, seu irmão, brincava também com a guitarrinha, não sei se ele ainda toca, arrancava um som legal e vocês ficavam ali com aquela ideia. Quer dizer, a bandas rock and roll, principalmente progressivo, assim, já tá na sua vida desde garoto mesmo, né?
Já desde... Começamos no metal mais pesadão, né? Que aí a gente começou a ouvir Striper, o Bride, aí Ozzy, Iron Maiden. Eu já comecei mais light, eu comecei pelo White Snake, uma coisa mais hard rock, mais blues. Então, mas eu ouvia e via você nesse... E ouvindo som aqui na maior altura, né? Influenciado pelo nosso Paulo aqui também. Não, que era legal, porque eu sabia do Vitor, do seu irmão, que tocava e tal, porque ele até já tinha sido meu aluno de violão. Mas eu não imaginava você tocando. Mas eu escutava o som do teclado aqui e tal, piano. Acho que você tinha um piano também em casa, não tinha? Tinha, não? Teclado. Era teclado mesmo, né? Devia ser o timbrezinho de piano que você escolhia ali. E para teclado, curioso é que é o seguinte, eu ouvia Iron, Metallica, ouvia muito que não tem teclado. Não tem teclado, até o ponto que eu me encontrei com o Dream Theater, né? Que aí eu falei, então pode tocar música pesada com solo de sintetizador. Aí eu pirei, né? Eu falei, caraca, essa parada é maneira. Aí fomos descobrindo outros, aí depois foi passando, aí o heavy melódico, outras ondas. Assim, o sintetizador é sua onda, né? É a sua praia, né? Apesar de você tocar um acordeon também, mas a sua praia mesmo, o que você gosta mesmo é o sintetizador, né? Porque eu vejo que você usa o Nord e tal. Eu me amarro demais. Na verdade, é difícil falar uma coisa que eu gosto. Porque eu vou tendo ondas, né? Nessa época eu estava aprendendo essa possibilidade de poder solar, de poder fazer aquelas ondas com síntese, e ouvindo Van Halen também, que tinha muito teclado. Sim. E aí vem o Movimento Suspeito tirando essas músicas, conhecendo muita coisa também, né? Mas eu gosto de piano clássico, eu estudava piano clássico, então eu já tinha essa paixão pelo piano, e aí misturando isso com igreja, com metal, depois a banda. E aí depois da banda a gente ficou direto nessa onda de tocar na... E assim, outra curiosidade que de repente a rapaziada ligada na TV Interior, no programa Ensaio tem, porque o Rafael Montechiari, ele ficou em Cordeiro fazendo o Movimento Suspeito e tal, logo depois Rafael Montechiari, eu chamo você de Rafael Werneck, não tem jeito, é difícil. Aí você partiu para o Rio. Lá a gente ouve falar, Rafael está participando disso, Rafael está participando daquilo, Rafael está tocando com fulano, Rafael está tocando ciclano. Como é que foi isso? Como é que você chegou no Rio assim? Não, vou meter as caras aqui. Esse foi porque eu trabalhava aqui eu tinha ido morar em Campos primeiro, estudei eletrotécnica lá no Cefet, depois voltei e trabalhava na Votorantim aqui em Cantagalo. E foi um momento que eu falei, e junto com a banda, foi um momento que eu falei assim, cara, vou viver disso, preciso fazer algum movimento para eu poder fazer só isso, não quero trabalhar nas paradas que eu não curto, que eu não gosto. E aí eu fiz o vestibular para Unirio, aí passei lá para fazer música. E aí eu fui, então a minha ida foi com esse objetivo de estudar mesmo, estudar, né? E fazer faculdade e de estar no Rio, né? Porque o Rio é a capital cultural do país, né? Então, para você ter aumentar a sua possibilidade de poder viver de música, né? Ter visibilidade também, né? Ter, grandes mestres, né? Galera, você vê, eu cheguei lá no Rio em 2002, em agosto de 2002. E já a primeira coisa que eu fiz, primeiro dinheiro que eu tinha, eu fui estudar com o Rafael Vernet, que é um tecladista sensacional. Eu falei, caraca, que maneiro, eu posso estudar com os caras que tocam Ed Mota, o cara, assim, né? E essas eram possibilidades, além da faculdade, com os professores também. E conhecendo uma galera toda que está nesse mesmo movimento, de um monte de cidade, né? É meio que um centro, né? Volta Redonda, outro de Juiz de Fora, outro, todo mundo junto lá, e aí um se ajuda, um guitarrista, um baterista, todo mundo no mesmo intuito, né? E aí acaba que você monta banda, você faz som, você aprende, troca ideia, faz projetos juntos, né? E aí foi esse lá na Unirio, acho que foi. E aí também precisando trabalhar nessa, e aí eu consegui uma escola de música para dar aula lá no Largo do Machado. Foi também um lugar que eu conheci muita galera. Aprendi, comecei a ensinar também, né? Pra, né, ter que correr atrás de ganhar uma grana, né? Pra se manter. E aí foi uma parada tudo ao mesmo tempo, né? E aí já nesse momento, cheguei nessa escola para dar aula, e um professor chegou, bicho, tô precisando de um pianista para tocar, um cantor.
já no primeiro mês, assim, cantor de MPB, né? Já era uma parada, a gente tá falando aqui de metal, de MPB. Eu falei, vambora. Aí me passaram, aí o primeiro show foi o primeiro show que eu fiz no Rio foi num bar, numa casa de show que era muito famosa na época, que fechou depois. Chamava Mistura Fina, fica na Lagoa. Piano de cauda, eu com meu teclado sem vergonha. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar o pedal. Lembro que meu pedal tava dando mau contato. Eu falei, cara, eu não posso tocar num lugar desse com o pedal falhando, né? Aí eu sabia, eu já tinha estudado eletrotécnica, né? Eu falei, vou fazer. Eu fiz um pedal pra mim com campainha. Pegava a campainha, você liga o cabo assim, você consegue. Aí eu não Mistura Fina, no pianão, teclado e uma campainha no pé. Legal. Mas funcionava, né? Funcionava. Não, porque você tá falando, é uma história interessante. Por exemplo, eu estudei com 2 camaradas no Rio, mas eu tinha até medo de ir. Eu era muito jovem, estudei guitarra lá com o Serginho Knust, fiz algumas aulas. E estudei harmonia com o Nilson Olegário, um cara... É legal, ele não é muito famoso assim, mas é um grande professor. O Wilson, o meu professor também estudou com ele, recomendou. O próprio Serginho Knust foi a orientação dele. Mas ir no Rio era uma dificuldade. Quer dizer, você chegou no Rio, tudo aconteceu ao mesmo tempo, conforme você falou. E aí por exemplo, eu lembro de ter assistido você em Som Brasil, essas coisas tudo em televisão. Como é que isso acontece, assim? Isso é muito... É isso que você... Eu acho que o básico é você não ter medo, né? Você sair fazendo as paradas. Chamou pra tocar uma parada, vamos tocar, bora. E aí você começa a entrar no circuito, né? Porque aí você começa as pessoas a falar, tem um tecladista aqui que... Aí você toca com um cara e o outro que é o guitarrista da gig... Chega e fala assim, pô, tem uma também da opção de teclado aqui, um baile, show de formatura. Legal. Só tocar, e aí você vai rodando. Aí daqui a pouco o outro que é baterista já chama. No Som Brasil eu fiz com... Lá no Rio tem uma cena muito forte de música autoral também, né? Galera que fica no underground acontecendo sem ninguém saber que existe, né? E tentando, né? Naturalmente, na busca de espaço. Mas tem uma cena e acontece. Então tem muito compositor, muito músico autoral que tá nessa, né? Correndo atrás, precisa de músico, a grana é curta. Então, geralmente, a galera que tá chegando é a galera que tá querendo se jogar, né? Então, você aprende muito, você vive muita situação, muita experiência, conhece muita gente. E acontece, eventualmente, de ter uma parada assim, né? Esse do Som Brasil foi com o Léo Tucherman, que ele tinha um trabalho que eu tinha lançado, acabado de lançar um disco, que era uma onda meio Zé Ramalho, assim, chamava Baile do Chacundum, mas tudo música autoral. E foi um tributo, e foi um Som Brasil especial de brega, né? Tinha o Nando Reis num palco, aí tinha aquele Rossi, Marcelo Rossi, como é que chama aquele cantor? Eu não lembro, cara. Tinha uns 3 desses famosos do coisa. Tinha uma menina de São Paulo, que era bem maneira, mas nessa onda assim, e tinha ele. Aí rolou o Som Brasil. Com a Lia, que eu toquei muito tempo também, a gente fez o Experimente na Multishow, que é com o filho da Rita Lee, né, com o Beto Lee, e que é uma onda MPB, pop, assim. É uma volta gigante, né? Do rock progressivo, vai lá no MPB. Mas essa é a versatilidade do... É o tempo todo isso, né? Essa é a versatilidade do nosso Rafael Montechiari. Pra você se virar, você tem que... Não foi à toa que eu comecei o papo dizendo que você tinha influência no estado inteiro, não é? Tá vendo? Que você vem rodando e... Como tecladista você é conhecido, não adianta... Talvez você não tenha essa visão tão grande. A gente aqui, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, região mais próxima a Friburgo, todo mundo já conhece o Rafael Montechiari. Então, quer dizer, é sério, a visão é dessa mesmo. Então, por isso que eu disse, como você está no Rio, você já está sendo visto por lá, e por aqui você já é conhecido, então você está praticamente no estado, pelo menos nessa banda norte aqui do estado, você já está bem visto. Então é isso, Rafael, a gente vai pro intervalinho agora, e a gente vai voltar falando dos seus projetos atuais. O que você vem falando? Beleza. Valeu? Até mais, rapaziada. Olhar quando eu olhar, sorrir
ir com os olhos para o chão, me ver sem me notar, querer sem se dar. Seu jeito doce de dizer que é logo ali, seus lábios se tocando antes de sorrir. Você é feita só de luz, isso é o que me seduz. Ouvir sem perceber que eu notei seu desejo em me beijar. Beijar sem reparar seu coração voar. Seu jeito doce de dizer que é logo ali, seus lábios se tocando antes de sorrir. Você é feita só de luz, isso é o que me seduz.